Amém, Deus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Oh, meu Jesus. Quem está nos visitando aí pela primeira vez, levante uma de suas mãos por gentileza. Nós queremos te presentear com uma lembrança, se você puder permanecer com sua mão levantada. Enquanto isso, abra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em Atos do Espírito Santo. Poderia ser, mas é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 10, verso 38. Melhor, verso 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém, irmãos? Meu Deus. Verso 44. Enquanto Pedrão, ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram a Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E encerrei a mensagem. Irmãos, esse capítulo 10 é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Começa no capítulo 10 sobre o centurião Cornélio, um homem temente a Deus, que orava ao Senhor constantemente, ajudava os pobres, era generoso. Recebe uma visão dos céus. Pedro tem por uma mensagem ir até Cornélio. Recebe também uma visão dos céus. E havia um conflito ali de lei, de conhecimento, de que poderia ou não. Então Deus fala e por meio de Pedro, que ele não deveria considerar aquilo que era impuro, uma vez que Deus havia purificado, santificado.
Pedro então vai até a casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, a partir do verso 24, Cornélio então se depara com aquele homem de Deus e se prostra aos pés de Pedro e diz: pelo amor de Deus, levanta, porque eu sou homem como você. E Pedro então ministra ali naquela casa. Mas a partir do verso 37, ele começa a fazer um sermão poderoso. Porque Cornélio, um homem temente a Deus, orava, dava esmolas, mas ele reuniu ali muitas pessoas em sua casa. Ó, a cela aí de novo, irmã, pega essa. Estavam na casa de Cornélio. E eles foram lá porque aquele homem era um homem temente, um líder, digo eu, de célula, não a palavra. E Pedro foi lá e começou a pregar um sermão maravilhoso. Verso 37, vocês sabem o que aconteceu na Judeia, na Galileia. Vocês sabem que João pregava um batismo de arrependimento, batizava nas águas, vocês sabem disso? E por consequência das denúncias proféticas, da denúncia que ele fazia aos políticos da época, ao império da época, pediram o seu pescoço. Mas no verso 38 eu diria que é o coração do capítulo 10. Porque o capítulo 10 é uma quebra de paradigmas. O evangelho, irmãos, veio para todos. O evangelho não é seletivo, não é exclusivista. O evangelho é para os arrependidos, para os remidos, para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. E aí é seletivo nesse aspecto, mas ele veio para todos. Pedro então precisava entender, numa visão celestial, que o evangelho agora veio para gentios também. E ele começa a pregar. No verso 38, é o coração do capítulo 10. E a partir daí, eu quero pensar com você sobre a ação do Espírito. Então Pedro começa discursando, dizendo que como Deus ungiu Jesus. Eu quero pensar com os irmãos sobre essa ação do Espírito. O Espírito unge para capacitar. Na primeira parte do versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder. Irmãos, Jesus precisava da unção, uma vez que Ele era Deus. Mas Deus faz questão de ungir Jesus com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito unge para capacitar a cumprir uma missão. Sem a unção, não tem a ação do Espírito Santo. Sem um derramamento de azeite sobre a cabeça, Davi não se tornaria quem se tornou. E por isso que foi 3 vezes ungido. A ação do Espírito começa na unção. Jesus, embora sendo filho de Deus, como Paulo diz, não o quis ser, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, se tornando semelhante aos homens, enfrentando a morte, morte de cruz. Mesmo assim, tinha uma unção sobre ele. A unção não é apenas um sentimento espiritual, mas é um empoderamento sobrenatural para o cumprimento da missão de Deus. A palavra ungir aqui carrega o sentido de uma missão divina. Assim, irmãos, a primeira ação do Espírito é a unção para a capacitação do ministério, do serviço. Deus quer te ungir. Deus quer derramar um bálsamo novo sobre a sua cabeça. Deus quer fazer algo em você, por meio de você e através de você.
Mas é preciso, com o verso 38, como um Deus ungiu Jesus de Nazaré. John Stott diz que sem o Espírito, Cristo não cumpriria a sua missão. Sem o Espírito, nós tampouco cumpriremos a nossa. Não basta se converter, não basta descer as águas, tem que ter a unção do Espírito Santo, tem que ter o derramar dele sobre as nossas cabeças, tem que ter uma unção nova todos os dias em servir a Deus. Não basta o que você fez ontem, é o que você vive hoje sobre o Espírito Santo. A pergunta é: temos buscado essa unção ou temos vivido de uma maneira própria e não pelo derramamento do Espírito? Segundo, o Espírito move em direção a pessoas. Verso 38. Não só a unção, o qual andou por todas as partes. Segunda ação do Espírito é que ele se move em direção a pessoas. O Espírito Santo não é estático. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é um símbolo. O Espírito Santo é uma pessoa que se move em direção a pessoas. O Espírito Santo de Deus se move, ele impulsiona. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele começou a andar, a se mover, a alcançar pessoas. A ação do Espírito é sempre direcional e missional. Ele leva o ungido a sair de si mesmo para tocar vidas, e diga-se de passagem, aparentemente impróprias, negadas, rejeitadas, desprovidas de virtudes. Mas quando aquela mulher tocou em Jesus, foi a primeira coisa que ele disse em Lucas: saiu virtude de mim, o que não tinha nessa mulher, eu tenho o suficiente para compartilhar, mas só tem para compartilhar quem está cheio. Quem está vazio, só tem, não tem, porque está vazio. Só sai virtude de onde tem muita. Só sai poder quem foi ungido para tocar em pessoas. Quando eu ouço o crente falar, eu não gosto de gente. Ô Jesus, deixa eu tomar água. Ai, bebê. Tu não vai para o céu não, irmão. Eu preciso te dizer isso, porque lá vai ter um monte de gente. Apesar que da arca foi animais, mas tudo bem, lá foi um outro, vamos voltar para o texto. Vai ter um monte de gente. Aí eu prefiro bicho do que gente, pelo amor de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, anda, se move em direção a todas as partes, pessoas. Jesus mostra que não ficou num lugar confortável, mas foi onde havia necessidade. Ele se aproxima dos desesperados, dos doentes, dos pecadores. Onde o Espírito age, há movimento, há compaixão, há ação do Espírito. O crente cheio do Espírito não vive isolado, vive em missão. Você não é uma ilha. Eu preciso te dizer que dentro de você, além de você, tem uma outra pessoa, o Espírito Santo, que ele transborda além de você. Por isso que há um temor dentro do crente, dentro do servo, por gente.
Por isso que eu e você estamos aqui. Porque um dia alguém com o coração cheio, com o coração em chama, resolveu pregar e falar assim: Antônio, entrega a tua vida a Jesus, senão tu vai para o inferno. Não foi bem assim, mas foi mais ou menos assim. Ama gente, gosta de gente, você vive com gente, você depende de gente. Você casou com, eu acho, né? Com gente. Você tem filho, filha, vai ter. No céu vai ter gente. Gente bonita. Olha como o pastor está bonito. Gente bonita. E só vai ter gente bonita lá. Porque o nosso corpo vai ser um corpo limpo, puro, santo, perfeito, sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem plástica, sem nada disso. Não vai ter nada disso. Botox, nada. Seu corpo vai ser perfeito. Na verdade, você não vai olhar para o corpo, porque vai ser tão espiritual. A presença de Deus nos tira todo o senso de vaidade. Por isso que Salomão já dizia: tudo é vaidade, isso tudo passa. Qualquer coisinha procura a Camila. Verso 3, ou melhor, verso 20, verso 38. O Espírito inspira a prática do bem. O texto nos diz que Jesus andou por todos os lados. E ele fazia o quê? Fazendo o bem. Essa é a terceira marca da ação do Espírito Santo. Nos move a fazer o bem. Sem olhar, olhamos para todos. Irmãos, chegava Jesus, pobres, ricos, aleijados, cegos, surdos. E ele pregava o evangelho para todos, fazia o bem para todos. Cobradores de impostos, na verdade, ele frequentava essas casas. Chegaram a dizer que ele era um comilão, beberrão, fafarrão. Porque ele gostava de ir numa festa. Tomar vinha por sua conta, eu não falei isso. Casamento, Jesus foi em casamento. Banquetes, tem até a parábola do banquete. Jesus se relacionava, fazia o bem. Então, o texto diz que ele foi ungido, andava com as pessoas. Terceiro, fazia o bem. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: mas eu não tenho. Não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto você está disposto a se entregar para. Porque aqui entre nós, vivemos no Brasil, né, irmãos? Se você for esperar ter para fazer o bem, vou tomar água de novo. Vou ficar rico, pastor. Depois que eu ficar rico, eu compro esse lote aqui para o pastor. Pastor não, para a igreja. Pastor não, irmão. Para a igreja. Compra agora, irmãos. Declara isso. Declara. Onde colocar as plantas? Eu já coloquei os dois. Já coloquei as mãos também. Tem que declarar. Eu tenho 1 milhão. Alguém colocou no Instagram esses dias. Foi o Abdala, colocou um pôster muito bom, por sinal. Você já fez 1 milhão? Tem gente esperando completar 1 milhão para viver, para fazer o bem. Tem gente comprando pacotes desses caras que vendem para como você fazer o primeiro 1 milhão. E está dando o primeiro 1 milhão para eles. Inocentes. Vou te ensinar como fazer o primeiro 1 milhão. Eu faço o primeiro, depois você faz o seu. Jesus estava cheio do Espírito Santo e fazia o bem. E aqui entre nós, irmãos, Jesus tinha dinheiro. Dentro do texto, Judas inclusive era o ladrão, roubava da bolsa do dinheiro dos discípulos. Quando Pedrão veio pedir dinheiro de novo a Jesus, assim, vai lá
no mar, pega lá um peixe, lá da boca do peixe, tira a moeda e paga a César o que é a César, de Deus o que é a Deus. E pronto. Jesus nasce em uma manjedoura, junto aos animais. E aí, abre aspas, não porque era pobre, era porque estava tendo um recenseamento, não tinha lugar nas hospedarias, ele foi ali. Mas poderia tirar alguém de um outro lugar, dar uma carteirada, José e Maria, eu sou a mãe do Messias, me dá uma vaga aí para eu entrar nesse lugar. Não. Jesus andou com pessoas simples e fez o bem para todos. Ele chega a dizer, olha, se você tiver 2 túnicas, entregue a sua e dê a alguém. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, a ação do Espírito é fazer o bem. Por isso que Jesus fazia o bem. E ele ainda chega a dizer assim, não me chama de uma pessoa boa, porque só quem é bom é o Pai. Último. O Espírito combate o mal e liberta os oprimidos. Verso 38 ainda, última parte. E curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com ele quem? Jesus. Então a ação do Espírito Santo é a unção como resposta. A ação do Espírito Santo é andar em direção às pessoas. A ação do Espírito Santo é fazer o bem. A ação do Espírito Santo é combater o mal e libertar as pessoas da opressão. Opressão pelo diabo. Jesus libertava. Jesus libertou uma mulher que havia 18 anos encurvada. E o problema dela não era físico, era espiritual. Quando Jesus a libertou, diz que ela se endireitou. E ele diz assim, filha, estás livre, liberta. E ali no original é libertação, era demônio sobre você. Quando Jesus liberta o gadareno, que ninguém conseguia passar por ali, ninguém segurava ele, quebrava correntes, Jesus simplesmente dá uma palavra, declara palavra. Quem está cheio, não amaldiçoa, abençoa. Quem está cheio, não fofoca, liberta. O texto diz que ele curava todos os oprimidos pelo diabo. Irmãos, nós vivemos uma época de opressão total. Pessoas oprimidas, pessoas depressivas, pessoas doentes na alma e está buscando resposta em coisas vazias. A plenitude do Espírito também se revela no confronto contra o mal. Jesus, ungido pelo Espírito, cura e liberta. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. A profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os oprimidos. Irmãos, toda vez que um preso entrega a sua vida a Jesus, ele continua cumprindo a sua pena, mas agora é uma pessoa livre e na alma. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa livre. Sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem pessoas que vivem
como se ainda fossem oprimidas pelo diabo. Irmãos, amigos, como diz Lutero, o diabo é um cão na coleira de Deus. É um derrotado, é um cão na coleira de Deus. Então, viva como alguém cheio do Espírito Santo. Para de crendices, para de meninice espiritual. Tem que bater na madeira, tem que dar 3 pulinhos, tem que virar chinelo, tem que, coisa da encruzilhada. Que isso, irmãos? O que está dentro de você é mais poderoso do que está no mundo. O que habita dentro de nós é capaz de nos livrar de qualquer coisa. Pastor, o meu filho comeu bala naquele dia lá do seu, sei lá, corre, não sei da conta lá. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová. Quando Pedro acaba de pregar esse sermão aqui, sabe o que acontece? Todos ficam cheios do Espírito Santo. Todos. Ele acaba de pregar o sermão, a mensagem, esta mesma mensagem, esse mesmo versículo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, como eu posso então ficar cheio do Espírito Santo? Se esvazie. Descer. Porque nesse caso, o Espírito só ocupa um lugar vazio porque ele é espaçoso. Ele é espaçoso. Ele só quer lugar só para ele. Se tem egoísmo, ele não entra. Se tem pecado, ele não entra. Se sua vida é centrada em você, ele não entra. Se é você que domina a sua vida, ele não entra. Até você fala assim, já não vivo mais eu, agora é o Senhor. Aí ele entra, ele faz morada, ele derrama a vida dele, o Espírito dele. E aí sim estamos prontos para sermos cheios do Espírito Santo. Se você quer viver isso nessa noite, se coloca de pé e vamos orar no nome do Senhor Jesus.